Bom dia. Hoje o 79º dia da rotina negociável, Minutos com Deus, e eu estou lendo Gênesis 39. José estava escravizado, havia sido comprado por Potifar, mas o Senhor era com ele e José era um homem próspero. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não importa o título que colocaram em você, importa se Deus é o Senhor da sua vida. Importa se o grande eu sou está contigo. Porque se Deus é contigo, quem poderá ser contra você? Ainda que o título que o homem te deu seja pequeno, o Deus que você serve é grande, e não dá para pagar um filho e uma filha de Deus. José podia ter um título de escravo, mas prosperava e fazia prosperar as pessoas que estavam ao seu redor. E Potifar conseguia ver Deus na vida de José. José estava escravizado, mas se comportava como um filho de rei. Como você se comporta? Cada um dá aquilo que tem dentro de si. Dentro de José, ele era livre para escolher servir, como honrar os ensinamentos do seu pai e como honrar a Deus. José honrava a Deus servindo a Potifar. Ele fazia para Potifar como se estivesse fazendo ao próprio Deus. E Potifar confiou tanto em José que já nem sabia o que tinha dentro da própria casa, porque José administrava tudo. Mas então veio a tentação. A mulher de Potifar tentou se deitar com José, e José disse que naquela casa ninguém era maior do que ele e que nada havia sido vedado a ele a não ser ela, porque era a mulher de Potifar. Então ele diz a ela: Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha isso, o que José diz. Pecaria eu contra Deus? Quando adulteramos, pecamos contra Deus, porque está escrito: Não adulterarás. Mas a mulher de Potifar não ficou satisfeita com a resposta e mentiu e disse que José queria se deitar com ela, o que de fato não havia acontecido. E ela disse que havia gritado. E quando uma pessoa mente, muitas pessoas, às vezes, acreditam que as outras que estão ouvindo não pensam. Eu fiquei imaginando aquilo, aquela mulher contando aquela história para os homens que estavam ali na casa, porque Potifar não estava presente naquele momento. E talvez eles tenham pensado, nossa, mas como eu não ouvi nada? Como pode isso? Essa mulher gritou e ninguém ouviu? Mas quando ela contou a história a Potifar, a ira dele se acendeu e José foi preso. Mas olha o que a palavra diz novamente: o Senhor estava com José e foi com ele para a prisão, mas Deus continuava ali com ele. E o Senhor estendeu a sua glória sobre José e a sua bondade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro colocou nas mãos de José todos os presos que estavam ali. E José passou a ordenar sobre tudo o que acontecia dentro do cárcere. Tudo o que fazia, o Senhor estava com ele. Então eu quero falar com você hoje. Qual a situação adversa que você está passando nesse momento? Você está se sentindo presa, escravizada, humilhada, desrespeitada? Saiba que, assim como Deus estava com José, Deus também está com você. Não permita que o título, que as palavras de alguém que colocaram sobre você determine quem você é. Faça hoje o seu melhor, mas faça o seu melhor como se você estivesse fazendo para Deus, assim como José fazia. José fazia o melhor, você também pode fazer o seu melhor. Confia, porque Deus está vendo e Ele vai retribuir no tempo certo. Talvez você esteja passando por uma prisão, mas a sua prisão não é o fim da história. Deus conhece os desígnios e sabe a forma de fazer as coisas na nossa vida. Confia nele. Que Deus abençoe o seu dia. Lembre-se, seja gentil com você, seja gentil com as crianças, com os idosos e com os animais. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Amanhã eu volto com mais Minutos com Deus.